Agora, inscrito está o senador Eduardo Girão. Saudações demais senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que nos acompanham agora, ao vivo, nessa tarde de terça-feira, aqui no Senado Federal. Olha, senhor presidente, o senador Espiridião Amin estava falando agora há pouco, e ele falou de uma necessidade de uma CPI, sim, para esse caso da Vaza Toga. Porque já foi tentado aqui a Lava Toga, senador Magno Malta. O senhor assinou, o senador Espiridião, vários outros colegas. Só que muitos daqueles que em 2019 assinaram essa CPI da Lava Toga, que ia fazer ali uma investigação, o papel dessa casa, sobre tantas denúncias, com robusto material de alguns juízes, tanto do Supremo como do STJ na época, muitos esqueceram isso, deixaram para lá, talvez uma conveniência política, que não mais foram atrás. A história mostra. Eu sei que naquela época houve até uma pressão do Palácio do Planalto, no governo anterior, para retirada de assinatura. Nós denunciamos isso. Acordão com o Supremo, seja lá o que for. Mas, senhor presidente, diante das denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, eu pessoalmente não consigo encontrar um adjetivo adequado diante da dimensão dos fatos. É abuso, sim, é escândalo, é arbítrio, é desvio, todos ainda são insuficientes para classificar a gravidade dos últimos acontecimentos. As recentes decisões envolvendo a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao senador Marcos Duval dessa casa são explicadas também como estratégia do ministro para alimentar a grande mídia de modo a fazer uma cortina de fumaça sobre essas gravíssimas ilegalidades da Vaza Toga 2. Já teve, senador Magno Malta, a Vaza Toga 1. Lembra dos Twitter Files, aqueles mostrando use a criatividade? Use a criatividade. O ministro pedindo. As pessoas ligadas ao ministro. E agora vão pegar de 2018 para cá para ver se o cara estava com a camisa do Brasil, senador Espiridião Amin. Se ele estava, se ele criticava ministro desde aquele ano, se ele, olha só que gravidade isso, se ele votava no Bolsonaro, se ele criticava o Lula. Eu concordo e assino. Se o senhor comandar esse pedido de CPI da Vaza Toga, eu quero ser o segundo a assinar, porque é fundamental que nós tenhamos essa CPI também aqui na mesa. Não cobrarei, mas Vossa Excelência assinará. Muito bem. Mas antes, é muito importante relembrar o histórico de perseguição feito por Alexandre de Moraes a Eduardo Tagliaferro, o seu assessor direto, que está lá na Itália e vai denunciar, já está denunciando para organismos da Europa o que a ditadura da toga, que está tocando terror no Brasil. Começou em maio de 2023 a perseguição feita pelo ministro Moraes a Eduardo Tagliaferro com a sua exoneração sumária do cargo de assessor especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Uma milícia ao arrepio da lei. Um tribunal secreto para manter presos brasileiros por suas convicções e opiniões políticas. Aliás, eu quero dar o parabéns, senador, meu querido irmão Laércio Oliveira. O Brasil celebrou a sua assinatura no pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Ficou feliz o Brasil. E quero dizer que o trabalho da gente apenas começou
e vai terminar, se Deus quiser, com sucesso, porque outros colegas cada dia se conscientizam com relação a isso. Mas olha, em agosto de 2024, o jornal Folha de São Paulo publicou uma série de reportagens revelando que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se aproveitava da estrutura do TSE, gabinete dele e do STF, para embasar medidas de perseguição no famigerado inquérito das fake news. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu com a conceituada revista Oeste. Grave esse nome. Em dezembro de 2022, o juiz Ayrton Vieira, auxiliar direto de Moraes no STF, pediu a Tagliaferro um levantamento sobre o que chamou de revistas golpistas, com o objetivo de desmonetizá-las nas redes sociais. Olha só, no dia seguinte, Tagliaferro responde que não encontrou nada de errado com a revista, apenas publicações jornalísticas. Vieira responde dizendo, abro aspas, use a criatividade. Em agosto de 2024, presidente, Alexandre de Moraes abriu novo inquérito para apurar vazamento de conversas envolvendo os servidores do STF e TSE, ou seja, em vez de ir nas mensagens estapafúrdias, vergonhosas, ele vai atrás do mensageiro. Olha só, querendo sufocar. Em abril de 2025, Tagliaferro foi oficialmente indiciado pela Polícia Federal pelo crime de violação do sigilo funcional com dano à administração pública, com pena de 2 anos de prisão ou multa, intimidação do senhor Moraes, para que a verdade não venha à tona, senador Cleitinho. De lá para cá, Eduardo Tagliaferro precisou se autoexilar, com receio, inclusive, de ser assassinado. Agora, ocorre a divulgação dessa verdadeira bomba nuclear, revelando conversas via WhatsApp com o chefe de gabinete do ministro num grupo denominado Audiência de Custódia, em janeiro de 2023, com o objetivo de incriminar os presos políticos detidos de forma preventiva e covarde pelo ministro que se diz vítima e jamais era para estar à frente de um processo desse julgando. Segundo várias mensagens, o objetivo desse grupo era, abre aspas, caçar provas via as redes sociais para manter ilegalmente a prisão preventiva, mesmo depois que a própria PGR ter pedido a libertação da grande maioria por falta de provas. Em suma das mensagens, a chefe de gabinete diz, abre aspas, olha a gravidade disso, senador Magno Malta, ache qualquer coisa nas redes. O ministro quer todo mundo preso. Rapaz, isso é um absurdo, isso é escandaloso. Isso é sádico. Isso é vingança. Isso não é justiça. A decisão tinha por princípio condenar os presos políticos não pelo que fizeram, mas pelo que eles eram. Pessoas de bem, conservadora, de direita, e que faziam críticas, sim. Qual o problema disso numa democracia? Sobre um regime ditatorial, formado por Lula e alguns ministros do STF. Olha, senhor presidente, esse tipo de mensagem tivesse feita por algum... Se esse tipo de mensagem tivesse sido feito por algum delegado da Polícia Federal ou por algum promotor do Ministério Público, até poderia ter alguma explicação que justificasse a busca por provas de um golpe que nunca existiu. Mas a gravidade sem precedentes é que partiu, acredite se quiser Brasil, de um próprio juiz que deveria se manter com a máxima imparcialidade. Do próprio juiz. Rapaz, jogaram o ordenamento jurídico, jogaram o devido processo na lata do lixo. O senhor Moraes fez isso com a conivência de muita gente do próprio STF, que se calou. E muita gente daqui, do Senado Federal, mas que agora está dando sinais de que vai reagir em nome de Jesus. Mas, senhor presidente, caminhando para o fim, segundo muitos juristas, dentre eles o mestre em Direito Penal, Dr. Jeffrey Chicchini, diante dessas provas escandalosas de parcialidade e manipulação,
praticadas por Alexandre de Moraes, todos os processos, repito, todos os processos referentes ao 8 de janeiro devem ser imediatamente anulados. Imediatamente. Mas não é só isso. Se o senhor me der 2 minutos, eu concluo. Essa casa tem a obrigação política, jurídica e principalmente moral de cumprir com seu dever constitucional e abrir também de forma imediata o processo de impeachment desse ministro que está destruindo internamente e envergonhando externamente toda a nação brasileira, agindo como um ditador da toga. Hoje é reconhecido globalmente como um violador contumaz de direitos humanos. Eu encerro com esse curto, só mais um, presidente, que aí eu não vou nem precisar dos dois. Eu encerro com esse curto, mais profundo pensamento nos deixado por São Tomás de Aquino há mais de 700 anos. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Que Deus abençoe e dê coragem a cada um dos 81 senadores dessa casa. E como disse bem o senador Espiridião a mim, o senador presidente Davi Alcolumbre, ele não pode golpear a maioria. A maioria já se estabeleceu nesse pedido de impeachment. Tem mais de 70, 80, vai chegar essa semana. Está pipocando em tudo que é lugar a insatisfação do brasileiro. Mas ele não tem o direito de não colocar agora em pauta, porque a solução do Brasil, para se olhar como democracia com outros países do mundo, é o impeachment de Alexandre de Moraes. E nós vamos cobrar todos os dias. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero convidar o próximo senador inscrito para fazer uso da tribuna, é o senador Magno Malta. Por gentileza, senador. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção para o fato de que nós temos 41 assinaturas. Eu quero tentar dividir meu tempo em 5 minutos, são 10. 41 assinaturas. Dá um ar de que o Senado chamou para si o respeito constitucional. Eu tenho comigo aqui uma fala de Alexandre de Moraes, na abertura dos trabalhos lá em São Paulo, acho que do TCU, do Tribunal de Contas, lá do Estado de São Paulo, em que ele fala que, uma fala até muito branda, falando baixo, educadamente. Eu acho que ele deixou de ser bom, para mim ele é Alexandre o Pequeno, nunca foi o grande, mas Alexandre, assim, com a voz altiva, coisa de ditador, coisa de quem não tem qualquer compromisso com a vida, nem com valores, nem com princípios e que comete striptease jurídico em praça pública. Mas ele falou com a vozinha caidinha, assim, eu acho que ele já se achou Alexandre o Maravilhoso. Mas agora ele é Alexandre o Magnístico. Então ele baixou um pouco a bola, o anão baixou a bola. E aí ele falando no Supremo, senador Laércio, Vossa Excelência, que foi a 41ª assinatura para o impeachment desse ditador, para que essa casa se faça respeitar. Ele diz que a Corte tem cumprido o seu papel constitucional, que a Corte, na verdade, não tem cometido atrocidade e que a Corte, ela tem trabalhado no seu coletivo. Ele falou que a Corte decide sempre coletivamente. E é preciso, porque está na Constituição. Ele falou, senadora Damares, coletivamente, umas 5 vezes. Eu entendi a mensagem. A mensagem que ele estava dando era para os outros ministros. Se eu cair, vocês vão comigo. Aliás, ele só está em pé, só soprar porque está perto. Vocês vão comigo, é coletivo. Ele só foi o Louro José. Ele só falou. Ele só verbalizou, ele só fez ouvir o que a Corte pensa. Esse consórcio malvado, consórcio perverso, que hoje governa esse país. Veja o caso do senador Duval,
quero repetir porque tem autoridade para tal. Não é meu amigo, é do meu estado, não tem intimidade, nunca tomei um café com ele, nunca conversei 5 minutos com ele. Politicamente está de um outro lado, mas veja bem, ele não foi nomeado por nenhum senador. Ele foi votado e trazido aqui pelo voto popular do povo do Espírito Santo e protegido pelo artigo 53 da Constituição. A minha fala aqui, senhor presidente, é respeitando a Constituição, os preceitos constitucionais, os direitos de um senador da República. Agora, um senador da República com uma tornozeleira. Não basta a barbaridade de Jair Bolsonaro, que não cometeu um crime sequer, nunca violou a Constituição, está em casa. Eles acharam que calado Bolsonaro calado fala mais alto do que eles todos juntos. E todos os senadores precisam levantar sua voz, não em defesa de Duval, mas em defesa da Constituição, em defesa dos direitos constitucionais, do artigo 53, um senador de tornozeleira, sem salário, sem verba de gabinete. Ora, isso é de uma grosseria, de uma irresponsabilidade, isso é de uma canalice jurídica que eu nunca imaginei na minha vida. Canalha, 1000 vezes canalha!